Bem, pessoal, novamente vou tratar aqui da ferramenta de geometria no Lightroom Mobile, e a ideia é falar de outras funções que tem aqui dentro, né? Que não sejam as mesmas do último vídeo. Na realidade, assim, até faz parte, né, do conjunto de funções, mas aí a gente vai utilizar do conjunto de ferramentas, mas aí a gente vai utilizar outras funções. Nesse caso, é para corrigir ali a perspectiva do prédio, né? Eu fotografei esse prédio no centro de São Paulo e ele tem essa assimetria, ele é assimétrico, né? No caso, no momento em que eu fotografei, claro, não dava ali para poder tentar corrigir isso na hora, mas pela correria ali no momento, eu estava só passando ali. E aí o que acontece? Tem uma questão também da compressão, né, pela lente do celular também, que ele meio que dá uma espremida ali, né, do meio para cima da imagem, e aí a gente tem essa borda que ela não, essa esquina, né, uma quina ali que não fica bem interessante para a imagem. Então a ideia é tentar corrigir isso ou até mesmo eliminar no caso, essa parte da imagem onde ele faz, né, ele tem a ideia de que a imagem está meio torta. Só que o que acontece talvez fosse interessante levar na ferramenta de corte, cortar e depois girar para poder ajustar a posição vertical, né, ou deixá-la verticalmente natural, a qual se encontra o prédio. Ou seja, mas aí o problema que quando você faz isso, você automaticamente teria que, ao girar o prédio, né, para poder ele vir para a esquerda, porque você vai cortar, vai eliminar parte do edifício, mas ele ainda vai ficar um pouco tombado para a direita. Então o ideal é você girar para a esquerda. Porém, com isso, o prédio que está aqui à direita, ele automaticamente vem junto também para a esquerda. Então a ideia é tentar fazer um ajuste que possa preservar as duas construções e melhorar o foco, né, do espectador. Que aí quando você bater o olho, você vai bater o olho no prédio, você vai bater o olho aqui nas pessoas na sombra, e essa parte aqui à esquerda, que está entrando na imagem, não vai fazer tanta diferença assim. Então a gente vem em geometria, restringir corte, desativado, a gente clica em automático. Então cortou embaixo, mas do meio para cima ainda aquela quina ainda continua entrando ali na imagem. Então a gente vem em girar e usa a borda do telefone, a borda da tela, como uma referência para a gente ver se está reto, se está simétrico do lá de cima até aqui embaixo. Feito isso, ele faz o corte, ok? Perdão. Se parecer que de repente o prédio ele está um pouco, ainda continua, né, que a gente tem um ponto de luz na janela, e ele serve também como referência, né, para você olhar na parte de cima da foto. E aí, se de repente ele ficar um pouco ainda tombado para a esquerda, você pode também vir na ferramenta de corte, e aí você faz um ajuste de tal forma para que ele possa ficar correto, ok? E aí você tem uma parte dele correta. E aí esse que é o problema, né? Por quê? Porque aí, na hora que você corta, você precisa restringir mais a imagem, porque senão a parte que foi ali cortada, ela fica em branco, porque é um recurso que o aplicativo usa para poder preencher aquele vazio ali que ficou, né? Aquela parte vazia da imagem. Então, novamente, a gente pode resetar tudo, né? Geometria, restringir corte, automático, vem em girar.
porque continua ali ainda uma parte, um pedaço da imagem entrando da esquerda para a direita. Então a gente ajusta, né? E verifica se a borda está correta, foi retirada, e verifica também. Aqui no caso ainda sobrou um pouquinho, tem que fazer mais um pouco. Ok, agora tirou. E aí verifica se o restante do prédio está ok. Se, né, de repente você observar que ainda precisa ser corrigido um pouquinho, é só vir na ferramenta girar e cortar um pouco. E aí você gira, deixando ele reto. E aí você preserva também a parte de baixo, onde estão as pessoas. Ok? Então assim, ele tira um pouquinho, aqui sobra um pouco, né, embaixo. Ele vai tirar um pouco das bordas da imagem, né? Vai diminuir um pouco a imagem, mas de qualquer forma, o que interessa para nós, ele preserva, né? Essa função, ela faz com que você corte a imagem sem danificar os elementos principais da imagem, daquilo que você quer que tenha destaque na imagem. Nesse caso aqui é o prédio, o banco, né? No caso aqui as letras, e que chama muita atenção, e as pessoas. O prédio à direita, você vê que dá para ver, né, que ele foi cortado um pouco, o corte nele foi um pouco a mais, mas ele, nesse caso, ele não tem tanta influência, né, como as pessoas aqui em questão, que caminham na sombra, junto aqui com o reflexo, né, originado aí pelo sol nos vidros dos prédios, dos dois prédios no caso, mais aqui no caso no prédio da esquerda, né? E aí nós temos dois pontos de referência que são mantidos. Do meio para cima na imagem a gente tem um ponto luminoso, que é o reflexo do sol na janela, e do meio para baixo nós temos as pessoas, né, caminhando aqui entre um pouquinho de luz ali e uma boa parte de sombra. Ou seja, a gente mantém a qualidade da imagem, a gente mantém o prédio naturalmente vertical, sem precisar estar tombado, e as bordas também, aquilo que não interessava, a gente retirou. Beleza? Ferramenta então, geometria e corte. Ok? Feito isso, né, você pode, por exemplo, compartilhar a imagem e ela vai ficar salva aqui no Lightroom. E aí, quando você acessar, é só, quiser fazer outro tipo de ajuste, é só acessar a imagem e realizar os procedimentos que você deseja, ok?